E vamos receber aqui agora, finalmente, a mestra Leidiane Ferreira. Olá. Oi, Leidiane, atrasou um pouquinho aí, tá? Tranquilo. Teve um delayzinho aí, mas fique tranquila. Uhum. Deixa eu só olhar a programação aqui. Eu só estou um pouquinho preocupada com a internet. Vamos tentando. Porque... A gente, tá. Teve um período que eu fui testar a Starlink aqui em casa e fazia as lives com Starlink. Travava toda hora, certo? Então, o pessoal, se travar, está acostumado, porque foi um período até que eu terminei os testes. Deixa eu só ver aqui a programação. Leidiane, depois de você, tem um horário aqui, que é o horário que eu e o Duda reservamos para a gente passar recados, responder o pessoal aqui que está perguntando. Assim, a gente tinha deixado 50 minutos livre. Então, assim, atrasou um pouquinho aqui para você, atrasamos 10 minutos. Se você fique tranquila, se quiser, se passar um pouquinho, não tem problema não, porque não tem ninguém depois, assim, de você. É um horário meio com o pessoal, viu? Tranquilo, também, porque não vou poder demorar muito, porque eu tenho uma reunião já. Viu? Queria lhe agradecer por aceitar o nosso convite. Desde que a gente se conheceu lá no Farol da Barra, você estava fazendo aquela apresentação com o pessoal da AB, aí eu vinha tentando com o Duda a gente marcar uma live, mas aí essas coisas não aconteceu. Eu disse, poxa, não é possível que a gente vai fazer a live de 15 anos do Brasil in Space e não vai trazer a Leidiane para fazer a apresentação dela sobre esse tema tão interessante. Então, para a gente é uma grande satisfação. Também por você, não é barrismo, não, mas por você ser baiana, você ser nossa conterrânea aqui e também ter essa paixão pelo espaço, pelo tema na área espacial, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. Fique à vontade. Tá ok. Eu agradeço o convite, começo falando primeiramente, né, pelo convite, agradecer a oportunidade, parabenizar vocês. É um canal que eu estou conhecendo agora, espero maratonar essas lives aí que estão acumuladas. E vamos que vamos. Tem um bocadinho, né? Vou tentar colocar a apresentação aqui, espero que dê certo, porque eu estou na UFBA e a internet do laboratório não está pegando. Tipo, estou aqui do lado de fora do laboratório para tentar pegar a internet da universidade. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Compartilhei agora aqui. Oi? Tá. Já entrou a sua tela. Entrou? Entrou. Tá a tela cheia? Eu acho que eu não consigo me ver, né, na apresentação. Tá a tela cheia. Eu acho. Pronto, então vamos lá. Como o Rui falou, né, essa apresentação está bem similar à que eu apresentei no Farol da Barra. Eu espero que em breve eu consiga trazer uma apresentação mais científica, porque o mundo dos meteoritos é muito multidisciplinar, é muito vasto, muito rico, tem muita coisa para falar de meteoritos. Eu me empolgo também, então, assim, tá uma apresentação básica e eu espero que a gente inicie esses estudos aqui, mas que posteriormente a gente consiga avançar, principalmente nas técnicas que a gente vem apresentando aqui, estudando, fazendo ciência aqui na Universidade Federal da Bahia. E o Brasil in Space está de portas abertas, viu? Para você não quiser fazer uma outra live, quiser fazer qualquer coisa, você fala que a gente está aqui à disposição. É só marcar. Pronto, perfeito. Então, depois, no segundo semestre, a gente marca, quando eu tratar os dados, a gente pode marcar, né? Eu estive no Sirius recentemente, no acelerador de partículas brasileiro, levei amostras de meteoritos para análise, estou tratando esses resultados, a gente está buscando bons resultados, quem sabe até um mineral novo, né, para ser classificado. Opa! Olha. E aí a gente está tratando os dados, buscando os bons resultados novos, e aí a gente vai se falando, a depender dos resultados, se a gente conseguir obter bons resultados, né, no tratamento de dados, a gente já marca uma live específica do Sirius, do que a gente obteve no Sirius. Tá bom? Massa. Pronto, então vamos lá. Meu nome é Leidiane, sou cientista, o foco do meu trabalho aqui na UFBA é meteoritos, e especificamente meteoritos brasileiros, principalmente os meteoritos baianos. UFBA, para quem não conhece,
é a Universidade Federal da Bahia, tá? Isso, Campus Salvador. Isso. Pronto, Universidade Federal da Bahia, Campus Salvador. Então, o que são meteoritos? Meteoritos são fragmentos de corpos sólidos que foram desagregados, separados dos seus corpos de origem. Corpos estes que pode ser um asteroide, um planeta, ou até mesmo da Lua. Enquanto esses corpos estão no espaço, eles são denominados de meteoroides. Mas a partir do momento em que esses corpos eles estão vagando pelo espaço, são atraídos pela força gravitacional de algum planeta, como, por exemplo, do nosso planeta, o planeta Terra, eles entram na atmosfera, né? Entram em contato com os gases que estão ali presentes na atmosfera e provocam um efeito luminoso, que cientificamente é chamado de meteoro, popularmente conhecido como estrela cadente. Todo mundo conhece, todo mundo faz o pedido. Mas se essa rocha ela não for totalmente pulverizada durante a passagem pela atmosfera e chegar até o solo de algum planeta, ou do nosso planeta, por exemplo, a gente chama de meteorito. Então, nada mais é do que uma rocha espacial, que ela é separada do seu corpo de origem, fica vagando pelo espaço, é atraído pela força gravitacional de algum planeta, entra no planeta e chega até o solo desse planeta. Se chega até o solo desse planeta, é denominado de meteorito. Bem, a classificação de meteoritos é bem complexa. O foco hoje não é esse, a gente pode estender também para uma outra apresentação, mas, basicamente falando, são divididos em 2 grupos. Né? Quando a gente quer dar detalhamentos da classificação de meteoritos, a gente apresenta essa classificação, eu coloquei aqui só a nível de conhecimento. Então, existem os meteoritos primitivos, que são aqueles que foram formados, né, no início da formação da nossa galáxia, na nebulosa solar, e tem os meteoritos diferenciados. Estão ouvindo? Olá. Ai. Estamos ouvindo. Eu bloqueei o áudio aqui para não atrapalhar. Eu fiquei com medo de ter caído, então vou voltar. E tem aqueles meteoritos que passaram por um processo de diferenciação, de pressão, temperatura, atividade vulcânica, que são os diferenciados. Então, os meteoritos primitivos, eles possuem esferas, que a gente chama de poeira das estrelas, que são côndrulos. E aí vem o nome de condritos. Esses côndrulos, eles preservam, né, a composição química, exceto de elementos químicos voláteis, da nebulosa solar. E esses côndrulos são apresentados em alguns tipos de meteoritos. Os meteoritos não condríticos, que são os meteoritos diferenciados, que passaram por diferenciação, eles não possuem esses côndrulos, porque eles já passaram por mudança brusca de temperatura, de pressão, e eles já estão diferenciados. Eles são subdivididos em acondritos, que não possuem essas esferas primitivas, metálicos e mistos. Mas, didaticamente falando, né, quando a gente vai nas escolas, a gente tem um projeto de divulgação científica aqui na UFBA, que eu idealizei, sou tutora, que a gente vai nas escolas, da palestra para criança, da palestra para adolescente, e a gente tem que explicar todo do início, né, o que são meteoritos, de uma forma didática, que eles possam entender, porque não é um conteúdo que é abordado em sala de aula. A astronomia é pouco abordada, né, no ensino médio e no ensino fundamental, então a gente tem que vir com um conceito que eles entendam mais. Então, a gente separa em 3 tipos: meteorito rochoso, meteorito metálico e metálico rochoso. Basicamente, são esses 3 tipos de meteoritos. Mas vamos lá, tem aqui uma animaçãozinha, né? Normalmente, quando a gente vai dar palestra, a gente leva os meteoritos para vocês verem. Como não é possível, já que é online, a gente coloca sempre essas animações. Os meteoritos rochosos, que são os primeiros da linha aí, eles são compostos, basicamente, majoritariamente, de silicatos. Silício, né, ligado ao oxigênio com outros elementos químicos. Os meteoritos do meio, que são meteoritos metálicos, eles são compostos majoritariamente de ferro, níquel, cobalto e outros metais. E outros elementos como germânio, galho e irídio, que estão em bem menores concentrações, na faixa de parte por milhão, ppm, eles são utilizados para classificar o meteorito, porque existem vários tipos de meteoritos metálicos. Então, o que vai diferenciar esses meteoritos são alguns fatores, como a concentração de alguns elementos químicos, galho, irídio e germânio atualmente.
E os meteoritos mistos, que nada mais, nada menos são, né, como o próprio nome já sugere, é uma combinação química e mineralógica dos meteoritos rochosos com os meteoritos metálicos. Então, os meteoritos mistos são meteoritos metálico-rochosos. Eles têm características dos dois meteoritos, tanto os rochosos como os metálicos. Então, tem ferro, níquel, silicatos, e assim vai. Bem, Leidiane, uma coisa... Oi? Nós só estamos vendo a tela inicial. Você já mudou de slide? Já estou no quarto slide, já. É porque tá pra gente parado aqui o primeiro slide. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Espera aí, bora ver. Não sei se foi um modo de exibição. Se eu rodar assim, será que vocês veem? Tá, vocês estão vendo agora? Duda, tá sem som você. Não, eu só estou enxergando o primeiro slide. Só um instante. Só para registrar, 10 horas de live, galera. 10 horas de live. Então, deve ser a internet, talvez, sabia? Não, eu acho que é o modo de exibição. Espera aí. Já passou tanta coisa, Jesus, mas a gente volta. Não. Aqui, ó. E agora? Tá a tela cheia? Deixa eu ver. Adicionar. Agora! Vocês viram essa animação que falo que são meteoritos? Não. Tá passando a animação aí, mas tá passando agora? Eu não estou enxergando, eu só estou vendo a árvore, né? Não, é um meteorito aí, gigante. Não está aparecendo. É a terceira página? É a primeira, estamos na primeira. Tem uma animação na primeira. Vocês estão conseguindo ver essa primeira animação? Não, acho que a gente está na terceira, peraí. Está na terceira. A gente está naquela página que tem tipo de meteorito. Essa aqui. E agora mudou? Não, continua em tipos de meteoritos. Mudou? Não. Então, peraí. Vou mudar aqui o lugar que eu estou. Me dá um minuto. Galera, 10 horas de live. Não é brinquedo não, viu? Estamos aqui, eu e o Duda Falcão, firmes e fortes para cumprir essa promessa. Dissemos que iam fazer 15 horas de live, já estamos em 10, certo? E aí eu quero saber o seguinte, não vai dar o joinha não, certo? Se quiser ajudar o Brazilian Space, também pode fazer aí um Pix para a gente, tem aí o QR Code, tem aí o código do Pix aí também, que é o e-mail do Brazilian Space. Pode fazer um superchat. Pode fazer um superchat, fique à vontade, certo? Dê essa moral, porque a gente está aqui cumprindo, estamos fazendo uma super live, certo? Uma super live mesmo, como a gente havia prometido para vocês. Cada apresentação, cada convidado aqui que dê um show, certo, galera? Então, acho que vale o joinha, acho que vale a recomendação, vale se inscrever no canal, certo? Seja bem-vindo, Guilherme. Ó, Guilherme aí, ó, Guilherme na área. Guilherme na área. Guilherme aqui para concorrer à premiação, né? Fica aí para concorrer. O Guilherme. Na minha lista aqui do sorteio. Já tá todo mundo com inveja da caneca que você ganhou, né, Guilherme? Mas era uma promessa que a gente tinha que cumprir. Oi, eu mudei o lugar. Não sei se agora vai pegar melhor. Bora lá. Vamos tentar. Ui, Jesus. Corri. Tá aparecendo a primeira? Tá, sim. Vocês viram essa animação aqui?
Não, só a capa. A primeira é uma capa, né? Onde tem meteoritos, os mochileiros da galáxia. A gente está visualizando os slides, as miniaturas do lado. Agora tem um meteorito sobre uma base. Isso, é porque a internet mesmo está demorando, mas acho que está indo. Não, a animação tá parada. A animação não está indo, né? É. Eita. Espera aí. Essa internet da UFBA me acaba. O Guilherme tá dizendo que a caneca dele tá lá com ele ao lado, tomando cheio de café já. Eita, eu tô... Ô Guilherme, olha, eu tô na base do Red Bull aqui, viu? Que o negócio tá sério. Daqui a pouco eu vou fazer um cafezinho também. Duda segura as pontas aí, né, Duda? Sim. Pronto, então Quando você voltar, é a minha vez. Pronto. Vou até agora fazer um... Pois é, gente. Lembrando a vocês que o Guilherme, a gente fez um vídeo com ele, né? A gente publicou no canal. O Guilherme, ele é meu sobrinho, né? Casado com minha sobrinha. E o Guilherme foi o décimo inscrito, membro, né? Como membro do canal do BS no YouTube. E com isso ele tinha direito a uma caneca, como todos os outros 9 tiveram. A sorte dele é que quando a gente entregou a caneca para ele, o blog já tinha modificado o logo, e com isso ele recebeu a caneca no novo logo. Lidiane, pode seguir. Então, bora lá. Bora lá, que aqui a internet está bombando agora. Pronto. Vamos ver se é a internet mesmo. Pronto. Estão vendo a animação agora? É um quadradinho preto que tem uma bolinha marrom. Isso! Mas ele tá parado, não tá andando na animação. Tá bom, a gente tenta no final, então. É só mostrando o meteorito, passando pela atmosfera. Pronto. E descendo até o planeta. Pronto. E aqui, dá para enxergar as animações? Na parte de tipos de meteoritos. Você está ainda em o que são meteoritos. Você tem que clicar... você está na página 2. Aqui está aparecendo a página 2. Eu acho que eu vou ter que apresentar assim, ó. Eu acho que você tem que clicando em cima. Porque senão não vai. Não vai. Aqui, tipos de meteoritos. Estão vendo agora? Sim. Então, aqui tem umas animações dos 3 tipos de meteoritos básicos. O primeiro é o meteorito rochoso, como eu falei, formado basicamente de silicatos, vários tipos de silicatos. O segundo é o meteorito metálico ou férreo, como costuma se chamar, o siderito, composto majoritariamente de ferro, níquel, cobalto, alguns outros metais e elementos em menor concentração. E o último é o meteorito misto. O misto nada mais é do que uma combinação de meteoritos metálicos e meteoritos rochosos. Então, como o próprio nome já fala, é um meteorito metálico rochoso, formado por silicatos e metais, como ferro, níquel e cobalto. Ressalto que o único meteorito misto brasileiro é daqui da Bahia, do interior, da cidade de Quinjingue, e ele é lindo mesmo desse jeitinho aqui, que está na imagem, ó. Muito bonito o meteorito. É o único meteorito misto brasileiro, chamado de Quinjingue. O meteorito, ele recebe o nome do local em que ele foi encontrado. Sim, e é esse aí? É esse mesmo aí? Não, não é esse. É um parecido com esse, de mesma composição química. Aqui é só uma representação dele. Mas vocês podem vê-lo pessoalmente no Museu Geológico da Bahia. Tem uma amostra desse mesmo meteorito lá, meteorito Quinjingue, que fica no Corredor da Vitória. Quem é daqui de Salvador
consegue ver, e quem é de fora no Museu Geológico, no Museu Nacional também tem uma amostra, no Museu de Geociências em São Paulo tem uma amostra dele também. Não é um meteorito que você vai encontrar em muitos museus de geologia ou astronomia, não, porque ele é um meteorito bem raro. Então, até os pedaços que estão em exposição são pequenos. Certo. Bem, uma coisa que atualmente, né, o nosso grupo, com essa estrutura, com essa imagem que ele tem hoje, ele é recente. Apesar de que temos pesquisadores que estudam meteoritos aqui desde 2008, 2007, por aí. Mas o núcleo de estudos em meteoritos é novo. Então, a gente vem crescendo tanto em infraestrutura, quanto espaço, quanto conhecimento, e alunos querendo entrar no grupo também. Então, assim, além disso... Oi, eu vou lá. Oi? Além disso, em reconhecimento também. Então, muita gente procura o nosso grupo para identificar meteoritos, para ajudar na identificação de meteoritos. Então, como identificar um meteorito? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Você consegue identificar com mais segurança e com mais facilidade um meteorito que é recém-caído. Então, a primeira coisa que você vai fazer é identificar se o meteorito tem uma crosta de fusão, que é uma capa preta que é ocasionada, gerada, quando o meteorito ele passa pela atmosfera. O meteorito recém-caído, ele sempre vai ter essa capa preta. Se ele não foi encontrado logo após a sua queda, ele vai modificando, né? Porque assim como a gente está aqui no planeta envelhecendo, oxidando o tempo todo, o meteorito também vai passar por transformações físico-químicas no nosso planeta. Então, ele também vai sofrer modificações, e a depender do meteorito, vai sofrer modificações muito rápidas. Por isso que é importante, cair um meteorito, a gente tentar procurar o quanto antes. Então, a crosta de fusão é uma característica de um meteorito recém-caído que vai nos ajudar a encontrar a peça. Outra característica que pode nos ajudar na identificação de meteoritos são o que a gente chama de regmaglípticos. Sabe quando a gente pega uma massa de modelar e aperta essa massa de modelar? Criança que brinca com massa de modelar e fica a marca dos dedos? Então, essas marquinhas, né, aqui como a gente pode ver, essas ondulações, cavidades, a gente chama de regmaglípticos. Elas vão ser mais visíveis em alguns tipos de meteoritos, como nos meteoritos metálicos, e alguns meteoritos, outros tipos de meteoritos, elas não vão estar com tanta cavidade assim, mas podem estar visivelmente com essa característica, com esses regmaglípticos. Então, aí é outra característica que pode nos ajudar a identificar um meteorito recém-caído ou não. E essas características, esse formato, é o que? É pressão que ele sofre na entrada? Isso, a passagem... O impacto no solo, é o quê? Não, é de acordo com a composição química dele, com os minerais que estão ali presentes, que vão interagir com os gases, né, com a pressão que ele vai entrar na atmosfera. São características que são formadas quando ele passa pela atmosfera. Ok. Isso é um dos fatores um dos indícios de confirmação, inclusive, de que é um meteorito. É a presença dos regmaglípticos. Se estiver bem acentuado, a gente já olha e já vê, tem regmaglíptico, então é meteorito. Então, outra característica que a gente pode utilizar na identificação de meteoritos é a atração magnética. 90% dos meteoritos são atraídos por ímã, mas tem os 10%, que são os mais raros, que não são atraídos por ímã. A gente recebe uma demanda muito grande de uma empresa baiana, que eu não vou citar nomes, que joga o seu descarte industrial por aí, pelo interior, e esse descarte industrial é atraído magneticamente porque tem metal. E aí a gente recebe muito essa amostra. As pessoas falam muito, meteorito, eu fiz o teste do ímã, mas nem toda rocha ou nem todo descarte, né? Nem toda peça que é atraída por ímã é meteorito. Não é assim que funciona. Então, isso é um indício que vai te ajudar a tentar desvendar se sua amostra é ou não meteorito. Além disso, mesmo que não seja atraído por ímã, você não pode descartar a possibilidade, porque tem os outros 10% que não são atraídos magneticamente, né? Que são os meteoritos que têm compostos orgânicos, pouco metal, e eles não vão conseguir ter atração magnética. Então, a gente não pode descartar a possibilidade. Por isso que é importante que vocês busquem profissionais da área
para tirar dúvida e não descartar nenhum meteorito raro. Bem, aqui a gente tem um resumo dessas características que podem ajudar na identificação de um meteorito, principalmente de um meteorito recém-caído. Porque quanto mais você demora de encontrar um meteorito, mais ele vai se modificando, ele vai parecendo com rochas terrestres. Então, tem a crosta de fusão, como eu falei, essa crosta preta. Não necessariamente vai ser toda preta, todo meteorito coberto dessa crosta. Pode ser uma parte coberta e outra parte não, como esse aqui, por exemplo. Só está coberto nas laterais, porque depende do ângulo que ele entrou, da posição que ele entrou na atmosfera. E, voltando para cá, os regmaglípticos, que são essas marquinhas de dedo que eu falei, um meteorito vai ser sempre mais claro por dentro, pode ser uma coloração meio acinzentada, combinada com um pouco de metal por dentro. E outra coisa também, ele pode vir com marcas. Isso é muito comum no deserto do Atacama, porque quando ele cai, né, ele pega um pouco da coloração por causa do impacto, ele pega um pouco da coloração do solo da região. Aqui na Bahia, no interior da Bahia, também já acontece, né, de pegar aquele solo meio vermelhado e ficar com essa característica, justamente por causa do impacto, mas não é do meteorito. Bem, sobre catalogação. Temos poucos meteoritos oficialmente registrados aqui no Brasil, acredito que 87 ou 88 meteoritos, né? Eu coloquei 87 aí, mas eu não consegui verificar a tempo se o 88, porque tem vários para serem aprovados, deve ter uns 7 para ser aprovado, mas esse processo demora. Tem que ter uma avaliação de especialistas, uma sociedade meteorítica, e a gente coloca para aprovar, e aí vai ver se vai ser aprovado, se não vai, tem que ter uma comprovação científica, tá? E isso respalda a amostra. Então, tem 87, 88 meteoritos catalogados, é uma coleção pequena em comparação à Austrália, por exemplo, que tem o mesmo espaço territorial, que é mais de 300 meteoritos. Na região Nordeste, temos 17 meteoritos catalogados. Na região Norte, apenas 6, né? Isso pode ser explicado por causa da nossa densa floresta amazônica e também por causa do conhecimento científico com relação aos meteoritos, porque, coincidentemente ou não, o estado de Minas Gerais, que é um estado que tem todo o histórico com mineração, com garimpo. Então, tem muitas pessoas lá que colecionam rochas, que buscam por rochas e acabam encontrando uma peça diferente e vão investigar, vão buscar uma universidade e acabam descobrindo que é um meteorito. Então, o estado que tem mais meteoritos é o estado de Minas Gerais. Na Bahia, a gente tem 6. Vai entrar o 7º, que eu estive a campo, inclusive, buscando ele. Está em processo de avaliação. Então, aqui na Bahia, tem 6 atualmente registrados, tem o Benengó, que é muito famoso, né? O Quinjing, que eu falei para vocês, que é o único misto no Brasil, o meteorito Vitória da Conquista, que é um meteorito metálico, e tem em Palmas de Monte Alto 2 meteoritos, um rochoso e um metálico, e em Rio do Pires também tem um meteorito metálico, um meteorito rochoso. E aqui nessa região, aqui onde está a estrelinha, vai entrar um mais novo meteorito baiano, que já está em processo para ser aprovado já. Eu espero que a gente aumente essa coleção, porque ainda é muito pouco, o território baiano é muito grande para ter só 3 meteoritos. E é isso. Aqui tem um pouquinho, né, de Benengó, que é o maior meteorito do Brasil, maior em massa, né, atualmente, reconhecido. Esse personagem aqui, o Wilton, ele começou... ele era criança, e ele ouvindo as histórias de Benengó, lá na região de Itiúba, que é a região dele, ele começou a gostar de meteoritos, cresceu, se formou em administração, que é uma área que não tem nada a ver com meteoritos, mas depois que ele se estabilizou financeiramente, ele falou, não, agora eu vou me dedicar a estudar meteoritos. E ele foi fazer geologia, só que a nossa orientadora aqui em comum não deixou, pulou ele para o mestrado, doutorado, ele é doutor em geologia, o maior especialista desse meteorito, e graças a Deus ele é daqui da Bahia, é o Wilton, a dissertação dele ele fez toda sobre Benengó, então, graças a ele, Benengó está bastante estudado.
E ele deu uma entrevista falando um pouquinho da história de Benengol para esse canal aqui, né, de Manuel. Quem tiver interesse em saber mais sobre esse meteorito pode ir lá, que vai ter mais sobre esse meteorito lá. E aí eu posso falar também um pouco numa outra oportunidade, porque a história é longa, tem vários detalhes, mas é bem interessante. Bem, aqui tem algumas dificuldades para a gente que é da ciência, porque não é fácil conseguir uma amostra de meteorito. A gente dá sorte que tem um colecionador antigo, né, que ele é cientista também, que ele disponibiliza algumas amostras para a gente estar trabalhando, para a gente estar pesquisando. Porque, assim, a gente não tem como saber quando é que o meteorito vai cair. A gente ainda não tem, né, esse radar, esse conhecimento para saber, vai cair em tal lugar, eu vou lá buscar, ficar lá esperando a amostra já para pesquisa. Não tem como saber até então. Não é fácil encontrar meteorito, principalmente se for numa região difícil, no sertão da Bahia. Imagine você ficar lá no sol quente, com outros milhares de tipos de rocha, tomando sol, você já não consegue enxergar direito, atrapalha. Você tem que tentar achar o meteorito quando ele está recém-caído, porque se você for esperar chuva, a depender do meteorito, ele não aguenta chuva, o sol pode acelerar o processo dele de destrutivo, ele vai se modificando. Então, são vários fatores que atrapalham um pouco a ciência. Às vezes, o pedacinho que você encontra, ou que é recuperado, é um pedacinho pequititico de meteorito. Então, a massa também recuperada pode dificultar os estudos científicos. Necessidade de arquivos em museus, às vezes você acha um pedaço, você tem que compartilhar com o museu, aí vai dividindo a amostra, não sobra quase nada. No Brasil, até então, não existe uma lei específica, tá para entrar em vigor uma lei que vai ter que, quem encontrar um meteorito vai ter que compartilhar com a ciência, e as pessoas acharem, né, que vão ficar milionárias com meteorito. Rola muito essa história, principalmente após a pandemia. Infelizmente, a gente teve, eu sempre falo, dois lados na pandemia. A meteorítica passou a ter mais reconhecimento nacional, mas, em compensação, as pessoas têm uma ideia totalmente equivocada com relação às amostras. Então, todo mundo acha que se encontrar um meteorito vai ficar rico. Não é bem assim. Eu vou mostrar isso para vocês aqui mais à frente. Mas, falando nos novos meteoritos, como eu falei, eu estive em campo procurando o mais novo meteorito baiano. Eu acho engraçado que todos os meus colegas da astronomia, dos grupos de astronomia, né, quando eu vou para campo, falam assim: Leide, me chame que eu vou, eu quero ir. Eu falo: tem certeza que você vai? Você sabe quais são os perrengues que a gente passa, né, nesse processo? Aí é isso, a gente foi para campo. Primeira coisa, no primeiro dia, nem completou 24 horas, o carro atolou, a gente já foi se deparando com o chão totalmente comprometido, e foram muitos perrengues já no primeiro dia. Andamos muito, dividimos essa canoinha aqui com 4 pessoas no Rio São Francisco. Foi muito perrengue para achar um pedacinho pequititico, assim, que é uma pesquisadora de outra instituição que achou. Então, é muito perrengue para achar um meteorito, não é fácil achar meteorito. Por isso também que a legislação que vai entrar em vigor fala que você não vai ser obrigado, né, a doar toda a sua peça para pesquisa ou para alguma instituição de pesquisa. Você vai tomar posse dela de algum percentual, porque não é fácil achar meteorito. Para você achar, você tem que ter uma experiência ou sorte, né? Sorte ou experiência, você ser curioso, ou você tem que saber mesmo, assim, algumas características da peça, por onde ele passou, para qual cidade ele foi, mas é um perrengue mesmo. A gente ficou mais de uma semana procurando esse meteorito no sertão. Sol, muito sol, foi muito cansativo. Aqui eu já estava morrendo, ó. Já eram dos últimos dias. Eu já não reconhecia o que era bosta de gado, o que era madeira, o que era rocha terrestre. Eu já estava pegando tudo já. A gente chama de meteoritos, né? As peças que não são meteorito. Então, eu já estava totalmente desnorteada já e frustrada porque eu não encontrei. E aí, conforme o tempo foi passando, foram aparecendo amostras desse novo meteorito baiano, né? Porque as pessoas sempre nos procuram achando que a gente vai comprar. Não que a gente não vai comprar. Se a gente tiver dinheiro, a UFBA tiver dinheiro,
Se a gente tiver dinheiro de projetos, a gente compra, mas também não é certo que a gente vai comprar, a gente só vai comprar se tiver dinheiro. Então, as pessoas nos procuraram, essa daqui foi a primeira peça, a gente só foi para campo porque uma pessoa achou essa peça aqui, nos deu as coordenadas e a gente foi procurar ver se tinha mais. Aqui foi a peça até então, a maior peça, cerca de 4 quilos, talvez, 3 e pouco, a maior peça que eu tenho conhecimento desse evento, desse meteorito, e aqui uma peça intermediária, não lembro, mas acho que tinha 1 quilo e alguma coisa. Então, a gente tem aí o mais novo meteorito baiano. São de metais? Não, eles são rochosos. São rochosos. É um rochoso que tem um certo percentual de metal acima do esperado. Mas é um meteorito metálico. Ou rochoso. Desculpa. Então, aqui, uma coisa que eu sempre coloco nas minhas palestras é para vocês se conscientizarem. Porque eu sempre falo, gente, será que eu sou rica? Porque eu trabalho com meteoritos. Eu vou para campo. Eu sei analisar o meteorito. Por que eu não estou rica? Né? Eu deveria estar rica. Já que eu entendo, eu sei reconhecer eu vou para campo. Deveria estar rica. Então, não é assim fácil. Você não vai ficar rico fácil. Né? Por exemplo, aqui teve um meteorito de mais de 1 tonelada que a UFRJ comprou por 365 mil. Pode te ajudar? Pode. Vai te deixar... Oi? Travou. Vai te trazer uma grana, você vai ter que doar um pedacinho para pesquisa, se quiser, tá? Mas é importante que vocês entendam o porquê de estudar meteoritos, qual a importância de estudar meteoritos. A primeira coisa que eu acho que eu tenho que sempre falar com vocês é a questão da nossa segurança, né? A gente está aqui sendo sempre, recebendo sempre esses fragmentos, essas amostras, que são até então pequenas, né, na nossa atualidade, no nosso século, dentro do nosso período de vivência, essas amostras são pequenas, mas a gente pode se deparar com algum meteorito que seja grande, que tenha uma ameaça, faça uma ameaça ao nosso planeta. E para a gente se defender, a gente precisa estudar a composição química e mineralógica desse espécime. Como é que a gente vai estudar a composição química e mineralógica? Tendo acesso a esses meteoritos, aos mais variados tipos de meteoritos. Para quando chegar a gente saber, aquele ali é daquele tipo, tem essa composição química, tem essa composição mineralógica, então eu vou poder fazer isso, isso e isso para conseguir me defender dele, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no nosso próprio bem-estar. A segunda coisa é que os meteoritos, eles trazem informações importantes, né, sobre nosso sistema solar, sobre nossa galáxia, o início do nosso sistema solar. Lembra que eu falei dos condritos, que possuem côndrulos, que são esferas primitivas? São esses côndrulozinhos aqui, essas esferas, que possuem características, composição. Esse meteorito possui composição muito parecida com a nebulosa solar, exceto pelos elementos voláteis. Então, um meteorito desse vindo para o nosso planeta, a gente não gasta dinheiro com sonda, a gente não gasta dinheiro com foguete, a gente não gasta dinheiro com nave espacial. Eles estão vindo até a gente. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade de estudá-los o máximo que a gente puder. E conhecer mais sobre o nosso antepassado, sobre a nossa história, né, no universo. Outra coisa também é a mineração espacial. Atualmente tem se falado muito sobre mineração espacial, né? Esses milionários, trilionários, bilionários querem investir, querem conhecer asteroides, querem explorar esses asteroides para mineração, ou então utilizar esses asteroides como subsídios, como suporte para que a gente possa avançar para outros sistemas solares e desbravar o universo. Mas os meteoritos, majoritariamente, vêm de onde? Dos asteroides. Então, a gente estudando os meteoritos, eles que estão vindo até a gente consegue, né, equiparar a composição química e mineralógica desses asteroides e avançar na mineração espacial. Tudo com cautela, claro. Então, é muito importante a gente estudar os meteoritos por isso também. Outra questão é conhecer o nosso próprio planeta. A gente precisa conhecer o nosso próprio planeta. O sistema de modificação, ele está em constante modificação o tempo todo, conhecer as rochas do nosso planeta. E os cientistas têm feito muito isso, comparando rochas terrestres com rochas com meteoritos, e fazendo uma normalização, que é essa comparação, como está aqui nesse gráfico, e estudando, comparando para entender
alguns elementos químicos que estão em baixa concentração, que são de rochas terrestres, comparando com condritos, né, que são tipos de meteoritos rochosos, e entendendo mais o nosso planeta. Então, é isso. Isso são alguns dos exemplos que eu estou dando aqui. Por causa do tempo, eu coloquei poucos, mas são muitos exemplos que eu posso dar para vocês da importância dos meteoritos, dos estudos de meteoritos. Às vezes, né, as pessoas ficam assim, mas por que estudar meteoritos? Aí eu falo logo da questão da defesa espacial, que acho que é o que mais impacta as pessoas, assim, porque a longo prazo não pensa muito, né, nessa questão do que eu amo meteoritos, mas eu tenho consciência que a gente tem o risco de se deparar com um meteorito que possa modificar a nossa vida aqui na Terra. Então, a gente tem que estudá-los com muita precisão para tentar evitar algum impacto, né, que possa nos prejudicar. Então, é isso. Falando um pouquinho da gente, nós somos um grupo da UFBA, crescendo, graças a Deus. Hoje, o professor da UF estava aqui de Feira de Santana, de Física, vai entrar no grupo também. Atualmente, nós temos a área de Química com o professor Raildo, Geologia com a professora Débora, e Engenharia Metalúrgica com a professora Cláudia. Ela entrou recentemente também no grupo, vai estudar os meteoritos metálicos, né? E o grupo de alunos, que está crescendo bastante também. A gente fez uma seleção para uma vaga de iniciação científica e foram quase 30 alunos querendo. Então, eu fico feliz, né, que tem dado certo esse trabalho com meteoritos. Atualmente, eu acho que somos o único grupo do Nordeste especializados em meteoritos. Outros grupos já trabalharam com meteoritos, mas nós somos um grupo especializados em meteoritos. Então, contem conosco, se tiver alguma dúvida. Fez uma trilha na Chapada das Mesas, no Maranhão, na Chapada do Diamantina, na Bahia, achou uma rocha diferente. Vocês podem nos procurar. Os meninos, né, principalmente do projeto de divulgação científica, além de dar suporte nas palestras, nas escolas, dar suporte nas redes sociais e por e-mail, no Instagram, Meteoritos Brasileiros, no e-mail, e é isso. Eu agradeço a oportunidade e obrigada. Leidiane, muito obrigado, viu? Já estou aqui no escuro, por nada. Pela aula, viu? Eu continuo encantado. Quando você apresentou isso lá no Farol, além da apresentação, os slides, toda a dinâmica sua, a sua capacidade de transmitir o conhecimento, sua simpatia. Além de tudo, lá quem pôde ir no Farol, como eu e o Duda, tivemos a oportunidade de ver de perto as amostras, que é Sim. muito interessante, né? É um outro nível de experiência, né? Então, assim, mas aqui o que você apresentou para a gente não deixou nada a dever, lógico, não tem como comparar, você permitiu que algumas pessoas manipulassem, né, ali com cuidado, né? Criança, principalmente criança, tem que ter muito cuidado para não deixar cair e tal, mas foi super legal, viu, a apresentação. Que bom. Eu queria saber de você o seguinte, antes das perguntas aqui, já tem pergunta aqui, existe pós-graduação na área de meteoritos? Não. Infelizmente não, principalmente no Brasil. A meteorítica, ela é uma ciência reconhecida que a gente chama de caloura, novata. Porque, inclusive, Benengor foi um dos meteoritos que ajudou no reconhecimento da existência de meteoritos. Porque antigamente se achava que meteoritos vinham ou de atividade vulcânica, de trovão, ou a Lua, que tinha atividade vulcânica na Lua e ejetava meteoritos. Então, é uma ciência que é reconhecida atualmente. No Brasil, grupos que estudam meteoritos só tem 3 tipos, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ainda não tem um instituto, vamos dizer assim, focado em meteoritos no Brasil. No Chile tem, que é Ciências Planetárias e Meteoritos, né? O seu diploma vai ser mestre em Ciências Planetárias e Meteoritos. Mas no Brasil, não. No meu caso, eu sou química bacharela, mestrado Geologia e doutorado vai ter que ser, eu não pretendo fazer no Brasil, né? Só vou fazer que isso tudo dá errado. Mas vai ser Geologia ou Química. Então, mas assim, como é uma área multidisciplinar, você vê, já tem professor de
Química, Geologia, Engenharia Metalúrgica no grupo. Vai entrar professor de Física agora no grupo. Posteriormente, a gente já está mirando uma professora de Biologia para trabalhar com os meteoritos carbonáceos, que tem matéria orgânica. Então, é uma área multidisciplinar. É bom você já mirar, assim, eu gosto de Química, eu gosto de Geologia. E aí você pode se especializar, entendeu? Focada em meteorito. Independente do nome da titulação, você fazer a pesquisa, eu mesmo entrei no doutorado na UFM em mecatrônica, meu projeto era em sistema para satélite. Então, assim, meu diploma não vai ser de engenharia aeroespacial, de doutor, né? Não seria engenheiro aeroespacial, nem doutorado em engenharia aeroespacial. Seria mecatrônica, mas a linha de pesquisa, o objeto da pesquisa, seria na área de satélites, né? O importante é o conhecimento. E você já conhecendo a Leidiane, já conhecendo que existe um grupo aí, aqui em São Paulo, e qual é o outro local? Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Rio. Já abre a possibilidade aí de procurar um grupo mais próximo. Eu não sei de onde o Rafael... Foi Rafael, Duda? Foi o Leonardo. Viu, Leonardo? Então, e você pesquisar e começar a procurar. Leidiane, eu tenho uma pergunta. Não seria legal... Estava muito escuro. Pode falar. Não seria legal, e eu até me proponho a ajudar, a desenvolver um aplicativo de celular para as pessoas tirarem fotos e registrarem a localização, né, a coordenada geográfica de pedras que elas, por um acaso, achem que são meteoritos? Eu acho que seria uma boa cadastrar as que de fato são meteoritos, porque eu acho que pode gerar confusão. Se a gente for cadastrar todas que a gente recebe, são muitas. Muitas mesmo. Mas você recebe hoje como? Por e-mail? E-mail, Instagram, WhatsApp. Entendi. Todo dia. Todo dia. Eu acho que pode... você acha que pode causar inundação de informação, né? Exatamente. E assim, a gente fala que não é meteorito, mas tem aquela pessoa que insiste, não, porque caiu do céu, eu vi que caiu do céu, e aí você fala, mas não é meteorito, mas é, aí a pessoa insiste, aí você fica como chato, como soberbo. A gente tenta conversar, inclusive, às vezes nem sou eu, são os meninos de iniciação científica, que a gente passa um treinamento, né, para fazer esse acolhimento, lidar com o público é difícil. A gente sabe disso, mas a gente tem todo o cuidado na hora de falar, e ainda assim rola essas coisas que a gente tem que saber lidar, entendeu? Entendi. É complicado. Eu sei como é. Quando eu trabalhei na Agência Espacial Brasileira, uma das minhas atividades lá era responder questionamentos das pessoas. E um cidadão mandou para a gente uma foto do que seria um pedaço de um foguete. E aí mandou as fotos e eu fiquei de responder o cidadão. Quando eu fui examinar as fotos, né, eu fui verificar, não era corpo de foguete, nem poderia ser. A estrutura era de concreto, circular, grande, realmente comprido, com um diâmetro razoável, mas era de concreto. Foi parar numa praia, uma ressaca dessa da vida, a maré conseguiu jogar na areia, e era uma estrutura de concreto, mas o cara não se conformou, mandou e-mail, mandou mais fotos, mandou não sei o que. Não... Aí eu fico ficando, senhor, é impossível botar alguma coisa de concreto no espaço, que é muito caro, é pesado. Pois é. Às vezes... São de alumínio, de chapa de aço, de fibra de carbono. Pois mas não formava, não. Se chateou. Às vezes, a mesma amostra passa por os 3 grupos de pesquisa. Porque a pessoa não se contenta. Aí vai, pergunta na Bahia, pergunta no Rio, pergunta em São Paulo, e aí recebe 3 não. E ainda assim insiste. Aí tem que ter todo o cuidado com isso, entende? E agora a gente está com um protocolo também de como responder, do que responder, porque não é fácil. Principalmente se tratando de algo que tem valor.
Aí é mais Sim, complicado sim. ainda. Agora a gente só recebe depois que a pessoa assina um protocolo falando que está doando um pedaço para pesquisa, né, para não ter nenhuma complicação com a UFBA e nem com o grupo de pesquisa, e nem com a gente também. Perfeito, perfeito. Mas é isso aí. Bem, Duda, tem alguma pergunta a mais? Doutor Canalha acabou de entrar aqui na espera. O professor Canalha já chegou aí, Rui. Viu? Leidiane, eu queria lhe agradecer mais uma vez pela sua boa vontade, pela sua simpatia, sabe? Você tem o dom de passar o conhecimento, viu? Que bom, feliz. Pela sua paixão, seus olhos brilham quando você fala de meteorito, então a gente vê que você tem paixão pelo que você faz. Só uma pergunta antes de você ir. Quanto tempo tem esse grupo de existência? Oficialmente, antes era só geologia o grupo, né? A área, assim, era só geologia. Oficialmente, com essa junção das 3 áreas, foi quando eu entrei, que eu sou química, foi em 2017. 2017. Novo. Então tem um no Rio, um em São Paulo e um na Bahia. Na Bahia. Específicos de meteorito, sim. Tem outros grupos de pesquisa que pegam meteorito, usam uma técnica analítica que ainda não foi usada, né, em meteoritos, aí faz um estudo, mas não é o foco, sabe? Trabalha com outras rochas e pegou um meteorito para trabalhar. A gente não, a gente trabalha só com meteoritos. Núcleo de estudos em meteoritos mesmo. Igual o Rio são as meninas que chamam de meteoríticas, e São Paulo, eu nem sei o nome. Eu não tenho muito contato com a galera. Mas quais são as instituições que elas estão ligadas? USP, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal da Bahia. E tem a Unicamp também, que é a Universidade Estadual de São Paulo, só que o professor lá, ele é especialista em crateras. E todo mundo acha que são assuntos bem parecidos, mas a área de crateras é um universo à parte. Nossa Senhora, existem vários tipos de cratera, e aí vai explicar, várias coisas vão explicar esses tipos de cratera, desde o tipo de meteorito, ao ângulo de entrada, e assim vai, entendeu? Então, crateras é como se fosse uma área à parte. Dentro do mundo. Isso, então, na Unicamp ele se aposentou recentemente, inclusive. Mas o maior especialista em crateras, que é o professor Álvaro Crosta. Ele é Unicamp. Duda, oi, vamos fazer o sorteio? Duda, eu quero aproveitar para, mais uma vez, agradecer e pedir a Leidiane para sortear um número, dizer um número entre 21 e 48, por favor. 33. 33. Idade de Cristo. Deixa eu ver. Não foi sorteado ainda. Vou colocar o nome aqui, quem conhecer aí da galera. É o Cross Space. Eu não sei se ele já foi sorteado ou não. Cross Space, não foi não. Deixa eu ver, Dudu. Space. Cross Space não é o Vitor? Espera aí, deixa eu anotar aqui. Não, Vitor é outro. Cross Space, tá? É o nick dele. Quem conheceu o Cross Space, avisa ele que ele também ganhou uma camisa da startup Criar Space, tá ok? Leidiane, mais uma vez, muito obrigado, viu? Esperamos mais uma vez. Eu que agradeço, muito feliz. É sempre bom falar sobre meus filhos, né? Como eu costumo dizer. E parabéns para vocês. Fico feliz que tem um canal desse nível, né? Representando também a Bahia e fortalecendo a ciência que é tão pouco explorada e tão pouco difundida no nosso país, agora que está ganhando mais reconhecimento, graças a Deus. E é isso, contem comigo para o que precisar, espero que esses novos resultados tragam novos estudos, novidades, e quem sabe a gente não faz outra live, né? Mais específica. Vai fazer sim, com certeza, viu? Pronto. O Brasil está de portas abertas. Até a próxima. Vamos marcar essa live para você ter mais tempo. Vamos sim. Valeu. Vamos sim. Tchau. Beijo, Tchau. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil em Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!